Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do meu canal, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira, através do nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories, mandando um quadrinho, de perguntas e respostas, onde você pode mandar a sua dúvida nesse quadrinho, depois eu colho e respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Terapia Cognitiva Online, ou se você procurar no link, que seria youtube.com/falcoricivídeos, eu faço uma postagem escrita, então se inscreva no canal, para você poder estar recebendo. Eu faço uma postagem escrita, datada ali com a data daquela quarta-feira, e aí você comenta nessa postagem, aí eu colho também as dúvidas para responder aqui. Importante falar que talvez esse vídeo possa ser dividido aí em 2 ou 3 partes, e aí vai estar aparecendo aqui agora se ele não foi dividido, ou se é a parte 1, se é a parte 2, ou se é a parte 3, tá? Para você poder aí olhar os próximos vídeos com outras perguntas. Todas as dúvidas que eu estou respondendo aqui você pode encontrar na descrição. Então na descrição desse vídeo tem todas as dúvidas que eu estou respondendo, e aí eu tenho também um timestamp na frente de cada um para você, se você quiser pular para aquela pergunta específica que você não quiser assistir o vídeo inteiro, tá certo? Eu acho que é basicamente isso. Se inscreva no canal, e também na segunda-feira, lembrando que na segunda-feira esse conteúdo aqui vai ao ar no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast que você pode encontrar, Psicólogo Diego Falco, e aí para você poder escutar no carro, fazer o download do jeito que você preferir, certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Quantos clientes o máximo você acha que devemos ter para fazer não sobrecarregar? Olha, isso vai depender muito de se você tem outras atividades ou não, tá? Se você é uma pessoa que não tem outras atividades, você só trabalha na clínica, eu imagino que o trabalho normal, aí de 40, uma média aí de 40, é que é difícil chegar nessa média, não sei se for trabalhar em convênios e tal, mas de 40 pacientes por semana e tudo mais, isso é uma média que dá para trabalhar. É um pouco cansativo, mas dá, porque seria 4 pacientes, por exemplo, de manhã, 4 pacientes à tarde. Na verdade é bem tranquilo, 4 pacientes de manhã, 4 pacientes à tarde. Eu mesmo chego a trabalhar mais de 12 horas por dia, às vezes, porque eu vou até a noite, Enfim, 4 pacientes de manhã, 4 pacientes de tarde, nossa, é tranquilo, E fazer isso todo dia dá tempo tranquilo para você revisar os casos, estudar mais e tudo mais, tá? Então, eu acho que uma média aí de 40, até 44, se você pensar sábado de manhã, não teria problema nenhum se você não faz outra coisa. Agora, se você faz outra coisa, você tem outro trabalho, ou você mexe também com as questões das redes sociais, que nem eu faço e tudo mais, aí é um pouco mais puxado, tá? Aí é um pouco mais puxado, aí eu acho que uma média, a metade disso, talvez, uns 20, uns 20 pacientes podem ser uma coisa mais tranquila para você justamente ter a sua saúde mental, tá? Para você ter a sua saúde mental um pouco mais controlada, tá certo? Então, eu acho que é isso, uma média de 20 a 40, tá? Eu acho que é tranquilo. Passou de 40, tá? Chegou a 50 e pouco, 40 e sei lá, 46, 48, chegou a 50, eu considero que é muito, tá? Eu considero que é muito, porque até mesmo na hora de você revisar os casos, vai ficar muito caso para você revisar, vai ser uma bananada assim, a sua saúde não vai ser tão boa, tá? É diferente um médico, por exemplo, uma pessoa que atende ali aquela pessoa naquele momento, acabou, a pessoa volta só depois de um mês. Outra coisa é você tem que trabalhar com 50 pacientes constantes, 50 pacientes ali toda hora e tudo mais. Então é um pouco mais difícil, tá? Então mas eu acho que não existe uma regra, tá? Eu acho que isso é a minha opinião, Não existe uma regra. É questão de você testar, tá? Eu sei o meu limite, então eu chego num ponto que nem atualmente mesmo, o pessoal procura, eu falo que eu não tenho horário, porque eu realmente não tenho baseado na minha regra. Não é que eu não tenho, eu poderia atender tal horário, poderia, mas eu sei o meu limite, seja mental, seja questão para poder trabalhar com outras coisas e tudo mais, e aí eu defino esse limite, tá certo? Então é uma coisa que vai de você definir o que é melhor para você, tá? Então testa, vai vendo aí você, conforme for indo, você vai alterando isso,
parando uns horários aqui e tudo mais, tá? Então, eu acho que já dei minha opinião e falei o que eu penso sobre isso. Então, próxima pergunta. Como a TCC ajuda a evitar a procrastinação? Olha, na procrastinação, ela vai ajudar bem assim, entender por que o sujeito procrastina, né? Então, os pensamentos que levam ele a procrastinar, a não fazer as tarefas que ele fez e tudo mais. Entender, talvez, se ele às vezes não consegue se programar também. Porque às vezes é uma falta de organização, tá? Às vezes a pessoa não consegue organizar o estudo, o que ela tem que fazer. Então, aí na hora que ela vai fazer, ela fala, mas por onde começar e tal? Isso pode gerar procrastinação. Então, primeiro, a gente trabalha uma questão de ajudar a pessoa a se organizar. Organizar, ela saber o que ela tem que fazer, o horário que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, tudo isso, saber, sabe, bem definido mesmo o que ela tem que fazer para não ter dúvida. Depois, ela vai colocar em prática e aí ela vai ver se ela consegue ou não. Se ela não conseguir, aí a gente vai trabalhar com os pensamentos, os comportamentos que ela teve nesse momento que ela tentou, né, que provavelmente atrapalharam. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, fazendo questionamentos, listas de vantagens e desvantagens, tentando outros comportamentos, e a gente vai, através do teste, tá, de comportamentos diferentes, para fazer a pessoa aprender a ser mais... otimizar o seu tempo e não procrastinar tanto, tá? Então isso é uma maneira geral que a gente trabalha. Próxima pergunta. Como lidar com pacientes extremamente resistentes? Olha, o que seria um extremamente resistente, né? Porque se é um paciente extremamente resistente de não querer fazer nada da terapia e tal, não tem o que fazer, tá? O máximo que você pode fazer é trabalhar na relação terapêutica, então melhorar essa relação terapêutica, mostrar que você está ali, que você está disposto, qualquer momento, né, que ele precisar, ele pode falar e tudo mais, discutir os interesses dele, todas essas questões que podem ajudar na parte da relação terapêutica, tá? Então é o máximo que você pode fazer se o paciente não quer. E simplesmente, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência para isso, tá? Se a pessoa chegou a me procurar, ela quer ajuda, né? Se ela não quer e fica resistente em fazer as coisas, eu volto repetidas vezes nessa questão, tá? Tipo, olha, então, você veio aqui buscando isso e tal, por que você não quer fazer? Se a gente não fizer nada, não vai dar resultado. Então eu volto repetidas vezes nisso, até o paciente não sentir mais à vontade, porque eu ficar enchendo o saco dele, e aí ele acabar saindo da terapia, ou no máximo aí, eu acabar indicando ele para outro profissional, por eu achar que não está indo direito. Mas também você sempre pode, porque às vezes é uma visão sua, né? Às vezes você está achando, porque ele é muito resistente, ele não está fazendo as coisas para melhorar. Por isso que é tão importante fazer o feedback, né? Perguntar como está sendo, o que ele está achando e tudo mais. Porque se você vai fazendo feedback, ele fala assim, não, tá muito bom, eu tô me sentindo bem melhor de vez em quando, não sei o que e tal. Ok, então continua o que você tá fazendo. Agora, se você faz feedbacks várias vezes, passou aí meses, vários meses, já até anos, faz o feedback, ele, eu não vejo melhor, tá na mesma e tal, ele só fica reclamando, aí é o momento de você realmente conversar sobre isso, pensar em encaminhar esse paciente, tá? E falar que, poxa, né, não dá pra trabalhar dessa maneira. Como funciona o tratamento do toque na TCC? Olha, o toque a gente vai trabalhar muito em cima da interpretação, não é necessariamente do pensamento, né, da obsessão daquele paciente, tá? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então ele tem pensamentos intrusivos, né, obsessivos que ficam ali na cabeça, e aí ele precisa ter o comportamento, né, a compulsão, para que aquele pensamento pare ou que não aconteça, né, na cabeça dele. A gente não vai trabalhar necessariamente a obsessão, mas sim a interpretação que ele tem daquela obsessão. Se aquela obsessão é verdadeira, se realmente vai acontecer, tá? Todas essas questões. Então a gente vai trabalhar a interpretação que ele tem daquela obsessão através de questionamentos e tudo mais, e através da exposição de mostrar. Então, por exemplo, o paciente na questão de doenças e tudo mais, você precisa mostrar para ele que se ele pode ficar sem fazer alguma coisa e não ficar doente. Se ele acha, por exemplo, que é uma coisa generalizante, geral, que se todo mundo não fizer tal coisa vai ficar doente, você pode mostrar com você mesmo, por exemplo. Faça você ali na sessão mesmo o que ele acha que é errado, que não pode fazer, e mostre para ele que não acontece nada, por exemplo. Então entra muito na questão de exposição de experimentos para mostrar que ele consegue ficar sem ter a sua compulsão, sem ter o seu comportamento. Aí vai variar muito, tá?
de como a gente vai fazer isso vai variar muito do toque, né, específico, de como o pensamento, da interpretação que o pensamento que o paciente tem sobre aquela obsessão e tudo mais, tá? Então aí vai variar nessas questões, mas basicamente é isso. A gente vai trabalhar em cima das interpretações que ele tem sobre as obsessões, que faz ele ter a compulsão, e evitar o uso da compulsão, tá? Para que não mantenha ele no problema, porque toda vez que ele tem a compulsão, ele relaxa, né? Ele fica mais tranquilo, e aí ele mostra que estava certo, né? Que estava certo. Tá vendo? Então minha mãe não morreu porque eu realmente coloquei o controle virado do jeito certo, tipo uma coisa assim. Então ele acha que aconteceu por conta daquilo, e ele tem muita dificuldade de provar o contrário disso. Aí você precisa ajudar ele a provar o contrário, que ele pode deixar o controle assim e a mãe dele não morrer, né? Próxima pergunta: como é o trabalho, eu acho, da agenda com o paciente? Você mencionou em algum vídeo sobre isso, não entendi. Olha, a agenda da sessão, né, no caso, é você basicamente saber o que você vai discutir naquela sessão com o paciente. Como você vai fazer isso, basicamente, né? Você vai trabalhar, então, como o paciente estava durante a semana, se aconteceu alguma coisa entre as sessões, entre a sessão passada e essa sessão de agora, tá? Então você vai buscar essas informações e coletar dados que talvez possam ser interessantes para você discutir. Ao mesmo tempo, coisas que vão acontecer na próxima semana que ele acha importante de vocês discutirem. Ao mesmo tempo, você como terapeuta pode ter algumas coisas específicas que você quer discutir com o paciente, fazer uma psicoeducação sobre o transtorno dele, trabalhar alguma coisa específica também que sobrou da sessão passada, coisas assim. Você junta tudo isso, então o que você quer trabalhar, o que ele quer trabalhar naquela sessão, e prioriza, tá? E prioriza aquilo e monta a agenda da sessão. Então a gente vai trabalhar isso daqui. Talvez não dê tempo para trabalhar tudo, mas a gente vai trabalhar nessa ordem. Se o que sobrar, a gente passa para a próxima sessão. Então essa é a agenda da sessão. E como trabalhar a agenda, você vai selecionar o primeiro item da agenda e vai discutir sobre isso. Então beleza, então vamos falar sobre essa briga que você teve com a sua mãe. O que aconteceu? E aí você vai tentar colocar isso dentro de um modelo cognitivo, né? Tipo, aconteceu isso, eu me senti dessa maneira, eu pensei, o que você pensou sobre isso para você ter se sentido assim, então eu pensei isso, aí você vai tentar trabalhar em cima desse pensamento disfuncional, você vai tentar ver estratégias que ele pode fazer para se sentir melhor ou evitar uma próxima briga, ou se ainda está brigado, o que ele pode fazer para amenizar isso, conversar com a mãe, como conversar com a mãe, então é desenvolver estratégias em cima disso, tá? E aí você vai fazendo isso para cada item. Então é basicamente isso, espero ter ficado claro. Próxima pergunta, W, ok? Então não é uma pergunta. Próxima pergunta: o que é a terapia cognitivo-comportamental baseada em processos? Olha, a TCC baseada em processo não é muito diferente, né, se não for a mesma coisa, de um vídeo até mesmo que eu fiz um tempo atrás sobre o transdiagnóstico. Daqui é a ideia que a gente está fugindo atualmente da questão de de dar diagnósticos, tá? De fulano tem transtorno tal, fulano tem transtorno X, transtorno Y, transtorno de depressão maior, transtorno de ansiedade. Fugir dessas questões de dar diagnósticos e de manuaizinhos. Então a pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada. Para o transtorno de ansiedade generalizada, vamos trabalhar desta maneira, tá? Como se fosse, a gente vai trabalhar em cima do diagnóstico da pessoa. Esse seria o normal, né? O que normalmente acontece até hoje nos tratamentos e tal. A baseada em processo, e essa ideia do transdiagnóstico, é uma questão onde você vai trabalhar o processo, tá? Então é basicamente mais focado nos sintomas e no que a pessoa quer trabalhar. Então, baseado nas metas da pessoa, do indivíduo naquela situação, é nisso que você vai trabalhar, independentemente do transtorno daquela pessoa. Isso começou a se pensar muito, principalmente com as mudanças dos manuais, né? Dos manuais de no DSM-5, DSM-4, DSM-5, CID, essas coisas assim. Porque isso eu vi num congresso uma vez, que o manual, por exemplo, no DSM-4, tá? Por exemplo, de anorexia, os critérios que tinham lá, tá? Para se considerar que uma pessoa tinha anorexia e tal, mudaram, tá? Mudam de um manual a outro. E aí fica uma coisa um pouco confusa, no sentido assim, então estou tratando essa pessoa com anorexia, aí mudou o manual, nossa, a pessoa não tem mais anorexia, e agora?
Então eu não vou tratar mais para anorexia, o que eu vou fazer com essa pessoa? Então a ideia de ser baseado em processo é fugir dessa questão de que diagnóstico, que síndrome, que transtorno a pessoa justamente tem, e focar no processo, no funcionamento da pessoa que causa um mal-estar na sua vida, que causa um prejuízo na sua vida. Então funciona muito bem com o que eu sempre falo aqui da terapia cognitivo comportamental, que é focar no pensamento disfuncional que a pessoa tem, que causa aquele mal-estar todo, a interpretação que ela tem sobre as coisas, sobre ela mesma, sobre os sintomas que ela tem e tudo mais, e o comportamento que ela tem, que causa também um disfuncionamento, que mantém ela naquele problema, que causa um prejuízo e tudo mais. Então, a TCC baseada em processo é basicamente isso. Você vai basear no processo, no funcionamento daquela pessoa específico. Então é uma coisa muito mais individualizada, não é focada no transtorno em geral, tá? Pelo menos do que eu li, do que eu estudei sobre terapia baseada em processo, é justamente isso que eu entendi. E juntando com essa questão do transdiagnóstico, eu também vi em congresso e tudo mais, combina muito bem, é o que faz justamente muito sentido, tá? E aí, dessa maneira, a gente consegue juntar muito bem linhas diferentes de terapia. Por exemplo, na TCC mesmo, tem a TCC, tem a DBT, tem a processual, tem a ACT, enfim, tem várias linhas diferentes que partiram aí, que são da terceira onda, né, das terapias cognitivas. Como é baseado em processo, a gente pode muito bem abraçar técnicas, abraçar coisas das outras que funcionem para aquele paciente específico. Então é focado muito no paciente, naquele processo, no funcionamento daquele paciente. Espero ter explicado, espero que é justamente isso, porque pelo menos é justamente isso que eu entendi quando eu fiz as minhas leituras sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso vai estar aparecendo aqui agora se não foi dividido esse vídeo, ou se é a parte 1, se é a parte 2, se é a parte 3, se for, né, de 3 e tal. Vai estar tipo 1 de 2, 1 de 3, coisa assim, pra você saber quantos vídeos tem e também qual parte que é. E aí lembrando que são vídeos, perguntas diferentes, tá? Em cada parte, se for dividido. Então você pode conferir novas perguntas também. E aí lembrando, se você tiver interesse de eu responder a sua dúvida aqui, lembrando que você tem duas maneiras. Se inscreve no canal para você receber uma postagem escrita toda quarta-feira datada, vai estar com a data daquela quarta-feira. E aí você vai comentar nessa postagem e aí eu colho a pergunta e depois respondo aqui no sábado. É importante que faça isso na quarta-feira, tá? Aí eu colho e respondo no sábado. E também, ao mesmo tempo, no Instagram, tá? Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories, tá? No Stories do Instagram, onde eu faço uma caixinha de perguntas e respostas, aí você me manda a sua pergunta pela essa caixinha, aí eu colho também e respondo nesse quadro também, tá? Então é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, se não gostou, dê um não gostei, qualquer coisa, manda nos comentários, tá? E é isso, e se você achar que alguém pode usufruir disso também, compartilhe com essas pessoas. E é isso, um bom final de semana para você, um bom estudo, um bom trabalho, bom descanso, certo? E até a próxima semana. Até mais!